Fala gente, tudo bem com vocês? Então aqui estamos para mais um episódio do Se Liga no Libertador. Então meu nome é Diego Santos e hoje a gente estará falando sobre o capítulo 18 e o capítulo 19. E para você que nos acompanha aí na internet, eu tenho um recado para dar para vocês. Daqui a alguns dias teremos participações especiais aqui no quadro Se Liga no Libertador. Teremos participações especiais, não perca, vai ser muito bom. Então esteja com a gente aí olhando os próximos capítulos, beleza? Então, com isso, vamos comentar o capítulo 18 e o capítulo 19. Eles têm o título como Eu Cresça... Não, desculpe, errei. Que Jesus cresça e eu diminua. E o outro tem como a mulher junto ao poço. Então, veja só, esses dois capítulos é bem interessante. E o capítulo 18 começa com o quê? Com meio que uma intriga entre os discípulos de João Batista. Ele começa a falar bem assim que... Eles começam a pensar assim, mas espera aí. João Batista... é o famosinho da época. Então pensa assim, sempre tem aquele pessoal que é meio famosinho, né, digamos assim. Então João Batista era o famosinho, todo mundo conhecia João Batista, ele pregava, ele batizava, ele tinha o ministério dele, e o ministério dele era muito forte. Então, seus discípulos, seguindo ele, acreditavam nele. E daí quando Jesus apareceu e começou a pregar e a desenvolver o seu ministério, aí ele começou a crescer e mostra que muitas pessoas vinham até Jesus. Muitas pessoas vinham falar com Jesus. Muitas pessoas começaram a seguir Jesus. Jesus começou a crescer, daí Jesus começou a se tornar, digamos assim, o famosinho. Todos queriam ouvir Jesus, todos queriam estar perto de Jesus, todos queriam receber a cura que Jesus estava proporcionando. E os discípulos de João Batista começaram a ficar com inveja disso. Começaram a olhar para ele e falar assim, como assim? Ele tem mais seguidores do que João Batista. Como assim a gente está perdendo pessoas no nosso ministério e a dele só está crescendo? O que está acontecendo? E começou a rolar essa intriga. E começaram a conversar sobre vários assuntos, querendo tentar derrubar o ministério, tentar, entre aspas, derrubar o ministério de Jesus. Mas mostra que João, ele fala bem assim, não é importante que eu cresça. O importante não é eu crescer. O importante é que ele cresça e que eu diminua. Essa foi uma frase muito interessante, porque muitas das vezes a gente começa a olhar o ministério de outras pessoas, a gente começa a ver o ministério crescendo e a gente começa a ter inveja daquele ministério. Mas o mais importante disso tudo é que não é que o meu ministério seja melhor que o do outro, que só porque eu prego na igreja eu prego melhor do que os outros, só porque eu canto na igreja eu canto. Isso não é o importante. As glórias deste mundo não importam para nós. Porque o importante é que mostrar o verdadeiro evangelho. Qual que é o verdadeiro evangelho? Cristo é o verdadeiro evangelho. O tema central da Bíblia é Cristo. Então é importante mostrar Cristo todo nesse cenário. Isso que importa. E agora, entrando já no capítulo 19, Jesus está indo para Galiléia, ele passa por Samaria e chega junto ao poço. A um poço, era meio-dia, Jesus estava com sede. E o interessante disso é que Jesus, meus queridos, ele quebra todos os paradigmas. Todos os paradigmas da época. Gente, não é um pensamento meu, é um pensamento do povo daquela época. Eles tinham preconceito com os samaritanos, eles não pediam nenhum favor para samaritano, eles tinham preconceito com mulheres, os judeus tinham preconceito com mulheres, eles não ouviam as mulheres, achavam que mulheres eram menor que os homens, e isso o povo da época, não é o pensamento que eu tenho. E eles tinham pensamento também sobre prostitutas, eles tinham pessoas que tinham algum tipo de doença, eles tinham um preconceito muito grande com esse tipo de pessoa. E Jesus chega ao poço, e quando Jesus chega ao poço, uma mulher ao meio-dia chega para tirar água. E Jesus, esse é um dos principais diálogos, e é muito importante você se atentar a esse diálogo, por quê? Porque Jesus, ele conversa com essa mulher, ele prega o evangelho para essa mulher, mas em nenhum momento ele ofende essa mulher. Às vezes você olha assim, não, a sinceridade, nós temos que ser sinceros. Não é isso. Não é somente isso. Não é só você ser sincero e eu falar, eu vou falar tudo que vem na minha cabeça. Claro que você tem que ser sincero. Com certeza é isso. Mas existem as palavras certas para falar para as pessoas. Às vezes a gente vai conversar com uma pessoa achando que a gente tem que pregar o evangelho já ali, de cara e falar a Bíblia inteira para a pessoa. E veja só que Jesus, ele, através do seu diálogo, ele vai indo aos pouquinhos. Aos pouquinhos ele vai abrindo brechas, ele vai conversando com essa mulher. E aí ele vai expondo os pecados, mas em nenhum momento ele fala assim, você é pecadora. A forma que ele vai conversando, a mulher vai se autoanalisando e vendo assim, realmente eu estou vivendo em pecado.
E veja só, ele quebrou todos os paradigmas, porque ele conversou com uma samaritana, que era mulher, e ainda o relato ainda no livro diz que ela tinha passado por vários homens. Ou seja, tudo que o povo ali não queria, tudo que o povo não chegava perto, ali Jesus quebrou essas barreiras. E começou a conversar com aquela mulher. E aquela mulher começou a ver algo diferente nesse homem. Ela falou, será que esse é o Messias que tanto a gente aguarda? E essa dúvida começou a vir ao coração dela, e ela começou a ter um diálogo com Jesus. Jesus falou bem assim, ó, minha filha, se você continuar bebendo dessa água, você ainda vai ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais vai ter a sede. E ela fala assim, e é dessa água que eu preciso. E a Bíblia diz que Jesus, depois do diálogo deles, eu não vou entrar tanto nele, mas você pode ler lá no livro, capítulo 19, você já pode estar vendo. Você pode ver assim que ela sai dali e começa a pregar para Jesus. Começa a pregar de Jesus, desculpe. Começa a falar às outras pessoas de Jesus. Veja só que interessante isso, é que através daquele momento, daquele encontro, ela foi transformada pelo Espírito de Deus e começou a pregar sobre Jesus. Meus queridos, às vezes você tem preconceito com pessoas porque ela não tem o mesmo pensamento que você, que ela não tem a mesma religião que você, que ela não veste as mesmas roupas que você, e às vezes por causa disso, nós deixamos de pregar o Evangelho por causa de simples coisas. Mas Jesus, na época que ele veio para quebrar todos esses paradigmas, ele veio para quebrar essas barreiras. E os discípulos olhando aquilo ficaram maravilhados, só que eles ainda não tinham entendido de fato o que era aquilo. Seu coração ainda estava tomado pelo preconceito, mas aos poucos eles foram mudando. Meus queridos, que você também possa mudar dessa forma, e que você possa deixar um pouco o preconceito de lado e olhar as pessoas como possíveis candidatas aos céus. Então termina o episódio de hoje. Então não se esqueça, nos próximos capítulos nós teremos convidados especiais, então esteja conosco para você ver que vai ser maravilhoso. Se você está vendo a gente pelo YouTube, já curte aí, já se inscreve no canal. Se você está vendo a gente pelo Facebook, já compartilha, já coloca no seu stories. Se você estiver vendo no Instagram, também dá aquele like, também compartilha nos seus stories. E tem outra, manda naquele grupo da família lá com o pessoal, que eu sei que vocês têm lá, manda o grupo da família lá, manda o Se Liga no Libertador para eles. Beleza, meus queridos? Tchau, até a próxima.